Nosso assunto agora é saúde. Vamos falar sobre exercícios na água. Afinal, qual é o benefício dessa atividade? Quem nos responde é o professor de Educação Física, Gilmar Mezaroba. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, professor. Eu agradeço o convite. Para mim é um prazer falar sobre exercício na água. Afinal, é minha profissão já há 30 e alguns anos. Bastante tempo, né, professor? Bastante tempo. Professor, vamos então começar explicando qual é a diferença desses exercícios? Bom, eu acho que seria interessante fazer um paralelo aí sobre a atividade física na água, levando em consideração primeiro a natação. Né? Que é a mais comum, né? É a primeira, é a mais comum e a mais natural na água, né? Então a natação ela é vista como a atividade mais completa que existe pelos leigos. Eu complementaria que é realmente a mais completa que existe, porque ela trabalha todas as valências físicas. Valências físicas são exatamente o que a gente busca num aprimoramento físico, né? Flexibilidade, força, agilidade, resistência aeróbica, anaeróbica, né? Então a natação é uma das únicas que trabalha tudo isso, né? E aí, além de que na natação a gente consegue o efeito nos exercícios muito mais eficiente a nível de circulação sanguínea em função do retorno sanguíneo. Que em terra, por exemplo, você tem uma dificuldade no retorno, na natação não. E na água, o fato da gente entrar na água já causa um bem-estar. Às vezes você chega em casa cansado, vai tomar uma ducha para dar aquela relaxada. Imagina você entrar numa piscina, fazer uma sessão de exercícios adequados para o teu condicionamento e na água. Então, durante os exercícios está tendo uma descarga de endorfinas, que é o hormônio do bem, né? Então, a sensação pós-exercício ela é muito prazerosa, né? Muito boa de bem-estar, né? E complementando, né, a natação também é indicada para todas as idades, né? Desde bebezinho a gente vê praticando natação, né? A única atividade física que é elástica nesse sentido. Inclusive, nós trabalhamos a partir dos 3 meses de idade, onde a criança praticamente saiu da água e retorna para a água. E nós temos alunos de quase 90 anos, aonde eles, quando foram para a academia, eles tinham uma dependência muito grande de medicamentos. Aí, segundo relatos deles próprios, a diminuição vai sendo muito grande a ponto de não precisar mais. Aí tem N problemas, articulação, problemas físicos, né? Problemas psicológicos, depressão, enfim. E é muito comum isso com a mulher, né? Que ela segue todo o trâmite da vida e tem filhos, marido, papai, aí os filhos casam, saem. E infelizmente, né, o homem morre mais cedo, né? E fica viúva, e a depressão bate, né? E aí tem esse lado, onde a atividade ajuda muito nesse problema, e o lado social. Aí formam-se grupos de amigos, né? Então as características do trabalho não se limita só à parte física, né? Como é um grupo que tem constante encontro, elas acabam se tornando acaba se tornando um encontro de amigos, né? E hoje em dia a gente tem opção para todos os tipos de gostos, né, professor? Dá para fazer uma hidrobike, que é uma coisa mais puxada, digamos assim, né? Isso. A própria natação. Então a água, como nós temos N atividades hoje, que o fitness é muito evoluído, né? Porque comercialmente é muito viável, a água comercialmente ela não é muito viável para comercialização de materiais. Então ela não é muito trabalhada nesse sentido. Já o fitness ele tem uma conotação diferente, aonde comercialmente ele é muito viável para algumas empresas. Não só na venda de materiais, como na venda do próprio produto. Tipo na época dos body, né? Então era o show, hoje já não é mais. E a água ela busca atividades que são, no caso a bicicleta, que seria uma atividade em terra, a hidroginástica seria a parte do fitness, mas busca a piscina, a água. Por quê? Porque a água ela oferece
dentro das próprias características dela, um benefício muito maior, né? Então você trabalha, por exemplo, na hidrobike, você trabalha com muita ênfase, logicamente, as pernas, mas ela dá uma gama de movimentos muito grandes, onde você trabalha tudo, né? Quando é que se pensaria em trabalhar abdômen na hidrobike? Se trabalha com muita intensidade. Braço, você trabalha, por exemplo, um exercício na água de extensão e flexão. Você trabalha musculatura concêntrica e excêntrica, ou seja, a musculatura ativa e a musculatura passiva, que é diferente fora da água. Por exemplo, se eu estou levantando uma carga, um movimento na academia, eu vou ter um movimento ativo e eu vou ter um movimento passivo. Então eu trabalho a bíceps ativo e como controlador do movimento tríceps passivo, ou seja, ele não vai ter carga. Na água vai ter. Então na água a gente trabalha os dois grupos musculares. Então ele é muito mais efetivo do que fora da água. E professor, existe alguns certos cuidados que se deve ter para a prática de exercícios na água? É logicamente o básico que nós como profissionais temos, que é alguns fatores, nível de condicionamento, habilidades. Então, logicamente, isso tudo o professor tem todo o cuidado para que siga, não tenha uma sobrecarga muito grande. Apesar que na água, em função da circulação ser muito facilitada, os níveis cardíacos, o coração não chega a trabalhar a níveis de risco. Então, é comprovado que o exercício na água ele tem uma redução cardíaca de até 30%, comparado ao exercício fora da água, né? Então, mas tem isso, que é um motivo, é uma segurança, e tem mais o professor, que ele é preparado para isso, para ter esses cuidados, onde ele vai evitar, logicamente, que a pessoa exceda a condição física que ela está. Porque a natação ela é muito usada, ou é muito indicada para pessoas que buscam recuperação, joelho, problemas de coluna, gestantes, né? Enfim, ela é muito buscada para essa parte terapêutica, né? Então, o professor da natação, ele tem que ter uma preparação, um conhecimento fisiológico muito maior e em função da clientela que ele está atendendo, né? Professor, muito obrigada pelas suas informações. Quer deixar os seus contatos, pessoal de casa? Bom, nós temos a Academia EMG, que é a nossa sede. Nós temos duas unidades em Paranavaí e temos 2 unidades aqui em Maringá. Maringá, o telefone nós temos na Zona 6, é o 3224-7632. E nós temos na Zona 7, próximo da UEM, antiga ginásio, foi uma aquisição recente inclusive, que é o 3040-2020. Estamos à disposição. Tá certo, professor. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Agradeço você.